Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Gabriele Campassi, tenho 19 anos e estou fazendo licenciatura em Letras Português e Espanhol na UFTM, em Uberaba. E eu vou ficar dando aula na parte de literatura. Oi, gente, boa noite. Essa é a primeira aula de literatura e será sobre texto literário e texto não literário. Primeiro, começar explicando o que é um texto literário. Um texto literário é aquele cuja construção textual é construída com as normas da literatura. Ele tem objetivos e características próprias da literatura, que uma delas é a função de emocionar o leitor, que é instigar emoções ao leitor. Ele, o escritor de um texto literário, ele também não se preocupa muito ao escrever se todos que o lerem o texto vão entender ou não, porque tem a função mais de emocionar do que ser entendido. E isso pode ser percebido muito em poemas, que é difícil a compreensão de poemas, mas alguns as pessoas até leem e ficam tristes, sentem alguma coisa, mesmo não conseguindo entender muita coisa. E o texto literário ele possui a função poética, que é a presença de rimas e musicalidade, que é visto mais em poesias. Tem uma organização específica das palavras e tem uma elevada criatividade, tanto que obras ficcionais são consideradas um texto literário. E na maioria dessas obras se cria um universo novo. Tipo, vários livros de literatura infanto-juvenil de fantasia, como Harry Potter, Trono de Vidro, é criado um mundo completamente novo. Aí você vê a elevada criatividade. As características de um texto literário é a utilização de figuras de linguagem, como hipérboles, antítese. Também tem a linguagem conotativa, que é a palavra no sentido figurado, ela não leva o sentido literal. Ela nem sempre significa aquilo que a palavra é. No texto, a palavra acaba ganhando um outro significado. Tem a função poética, é uma linguagem mais elaborada pelo fato de usar bastante figuras de linguagem. Tem um aspecto subjetivo e a plurissignificação, que às vezes uma determinada palavra pode significar várias coisas ao mesmo tempo. E a ficcionalidade, que é parecido com o real, mas não é real mesmo. Tem a verossemelhança. Um texto literário, ele tem que ser parecido com a realidade, mas não ser a realidade em si. Exemplos de texto literário são romances, a poesia. Poesia é um dos textos que mais se aproximam de um texto literário, porque tem a rima, a musicalidade, tem bastante uso de figuras de linguagem, é difícil compreensão. Crônicas também são texto literário, conto, fábula, peças de teatro. Um exemplo de um texto literário que eu trouxe é o poema do Carlos Drummond de Andrade, que é: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, como eu tinha dito, e nele você vê a utilização de figuras de linguagem, a musicalidade, a rima, e também vê que ele é meio confuso, por assim dizer. Tipo, ele não tem um objetivo específico. Os textos literários geralmente não têm objetivo específico. Agora, já um texto não literário, ele possui objetivos específicos. Ele possui a função de informar, explicar ou esclarecer algo ao leitor. Ele tem necessidade de ser útil ao leitor. O escritor ele escreve de uma forma clara e objetiva para que o texto seja entendido por todos que o lerem. Porque ele, como tem a função de informar, ou explicar ou esclarecer, a maioria das pessoas que lê tem que entender, para saber o que está informando, o que está explicando e o que está sendo esclarecido nesse texto. E por isso se utiliza uma linguagem mais formal, uma linguagem clara e objetiva. Não tem a utilização de figuras de linguagem. Tem uma linguagem denotativa, que é a palavra no significado dela mesmo, tipo,
tá escrito uma palavra lá, você procura no dicionário, é aquilo mesmo que a palavra significa. A palavra tem o significado dela mesmo, o significado que está no dicionário. A linguagem é clara e objetiva e relata fatos reais de forma clara e sem opinião de quem escreve. Por exemplo, notícia. É um fato real, não tem nada de ficção, não tem nada inventado e não utiliza figuras de linguagem, fornece informações e tem uma função utilitária e referencial. Exemplos de texto não literário são as notícias, as reportagens, entrevistas, as cartas comerciais, artigos científicos, livros didáticos, manuais de instrução, dicionários e enciclopédias, receitas de culinária, guias de beleza, bulas de remédio. Esses são todos exemplos de textos literários que têm a função de informar alguma coisa, instruir a pessoa que lê a fazer alguma coisa. Esse seria o texto literário. Ele não tem nenhum objetivo de emocionar quem estiver lendo ele. Aqui 2 exemplos de um texto não literário, que é a definição de arara, que está no dicionário online de português, que arara é nome de diversas aves trepadoras de grande porte que se destacam pelo colorido muito vivo, em geral vermelho, amarelo e azul. E por falarem, embora não tão bem quanto os papagaios, tem bico muito grande, curvo e forte. Com ele, quebram as cascas mais duras dos frutos e sementes que comem. E uma receita de brigadeiro de chocolate. Em uma panela funda, junte o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Misture e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Retire do fogo e deixe esfriar. Depois de esfriar, passe pequenas bolinhas com a mão, passando a massa do chocolate granulado. Aqui dá para ver as características do texto não literário, que a do dicionário online de português seria informar o que é uma arara, de forma objetiva, clara, tanto que qualquer pessoa que lê vai conseguir entender. E o outro é a receita de brigadeiro chocolate, que tem a função de dar instruções de como fazer a receita de brigadeiro. Qualquer pessoa que lê vai conseguir entender, que são funções específicas